Olá, Padre Paulinho, a sua bênção. Tá muito bacana os vídeos do YouCat Responde, tá sendo muito bem explicado e tá tirando verdadeiramente todas as nossas dúvidas. E eu também tenho uma pergunta. Gostaria de saber sobre o purgatório. Por que que ele existe? Por que que a gente vai para lá? Como que a gente vive lá? Como que a gente consegue sair de lá? E se a gente consegue ir direto para a vida eterna, sem passar pelo purgatório? E o Cat responde para nós. Valeu, Padre, sua bênção! A paz e a alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema relacionado aos dogmas. Ontem nós estamos falando sobre os dogmas das coisas últimas, a questão do céu, a questão do inferno, e hoje nós vamos falar do polêmico dogma do purgatório, né? Que para os nossos irmãos protestantes o purgatório não existe. Então nós vamos entender onde está embasado aqui a nossa fé e por que nós acreditamos no purgatório. Então, o primeiro lugar que eu gostaria de dizer é que esse dogma ele foi dado no Segundo Concílio de Latrão em 1274 sob Gregório X. E ele afirma assim: as almas que partiram deste mundo em caridade com Deus, ou seja, as almas que faziam obra de caridade, obra de amor, as almas que se doaram para Deus, que viveram em Deus, com o verdadeiro arrependimento de seus pecados, antes de ter satisfeito com verdadeiros frutos de penitência por seus pecados, de atos e omissões, são purificadas depois da morte com as penas do purgatório. O pecado ele tem uma consequência social, ele não é só um ato pessoal. E fica as consequências, então existem as penas temporais que precisam ser pagas em consequência ao pecado. Ok, irmãos, é por isso que a igreja também faz tantas indulgências plenárias, enfim, a pessoa também pode pagar isso já em vida. Porém, também existem os pequenos resquícios e vícios, mau hábitos. Por exemplo, eu pergunto a cada um de vocês que está aqui participando, você ama 100% todo mundo igualzinho, da mesma forma que ama nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós temos esse amor pleno para todos? Acredito que não. Nós conseguimos amar de paixão aqueles que nos fazem o mal, aqueles que nos querem o mal? Será que diante das situações que muitas vezes, sabe aquela indisposição, diante de pessoas que você fala, poxa vida, essa pessoa aqui... mas você está se esforçando, você quer amá-la, mas você percebe que em você não tem a capacidade de amá-la plenamente, 100%? Estou dizendo tudo isso porque... para entrar no céu, você precisa estar 100% purificado. Não serve 99,99999%, mas precisa estar totalmente purificado. E o meio de ser purificado é o purgatório. O purgatório nada mais é do que um fogo, é um estado onde você é chamado a passar para que seja purificado, é o lugar da purificação. Portanto, o purgatório para nós cristãos já é o céu. E o purgatório é um ato da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, é um ato da misericórdia de Deus, porque nós, homens, seres mortais, seres passíveis ao erro, somos chamados à santidade. E a forma de conseguir também isso é também expiando, fazendo sacrifícios, penitências, por isso também ajuda, já aqui na terra, a fazer esses atos para nos achegarmos diante de Deus. Por isso da importância da penitência, do jejum, das abstinências, a vida de oração, as indulgências que a igreja nos concede, a confissão, sempre que possível, sacramental, para sempre buscar estar no estado de graça, né? E uma outra forma também de viver e conseguir chegar ao céu diretamente é o morrer pela causa de Cristo, como nós já vimos nos dogmas relacionados aos sacramentos, é como se fosse um batismo, né? O martírio é um batismo, então você vai direto para o céu, ele te purifica de todos os seus pecados, porque você morreu pela causa de Nosso Senhor. Então naquele momento é como se o martírio fosse esse purgatório, né? Então está dando para entender aqui um pouquinho o sentido profundo do purgatório. E quais são as bases bíblicas para entendermos isso?
Em 2 Macabeus, no capítulo 12, no versículo 46, diz assim: eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do pecado. Eu gostaria de pegar um outro texto que está na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 16, dos versículos 16 a 18, que diz assim: que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo, porque ele muitas vezes me confortou e não se envergonhou de minhas cadeias. Ao contrário, quando chegou a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Que o Senhor lhe conceda achar misericórdia junto ao Senhor naquele dia. Tu sabes melhor do que eu de todos os serviços que me prestou em Éfeso. Olha que interessante, segundo os indícios aqui dessa palavra, dessa passagem, eu também retirei esse texto, essa citação desse livro também interessante, que é Escatologia sobre o Fim do Mundo, do bispo Dom Henrique Soares. Eu pego esse conceito desse livro e é um livro interessante até para entender tudo isso que nós estamos falando. Enfim, voltando aqui, tudo indica que ele está morto. Onesíforo, Ele tem a misericórdia da família de Onesíforo porque ele está morto. Então, quer dizer, em poucas palavras, Paulo ele reza pelos mortos. Também poderíamos pegar inúmeras citações em que os primeiros padres, os antigos patriarcas, rezavam pelos mortos. São muitos dentro da tradição da igreja, dentro da tradição dos primeiros cristãos. Eu não estou aqui a falar de todos, porque senão o nosso tema ficaria muito grande, mas é importante saber disso. Bom, irmãos, eu espero que tenha ficado claro para vocês esse tema. E se eventualmente tiverem alguma dúvida, estamos aqui à disposição para estar respondendo toda e qualquer dúvida que possa vir a ter sobre este tema ou sobre também todos os outros que estamos falando. Amém? Que Deus vos abençoe e até mais.